Desembargadora Reck, nós estamos vendo só a mesa dela, né? Deve estar chegando. Ela já estava ali, ela deu Já uma estava, saída. né? É, Boa boa tarde, tarde, desembargadora Ana senadora Ana Cristina. Boa Cristina, boa tarde, boa tarde. tarde a Boa todos. tarde, boa tarde, doutora. Boa Boa tarde, tarde, desembargadora Cristina. desembargadora. Colegas, então, eu declaro aberta aqui a sessão ordinária do Conselho Superior da Magistratura e coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção dos colegas, será considerada aprovada. Boa tarde também para os novos advogados presentes. Farid, hoje nós temos, antes de passar sobre a sustentação, eu pergunto aos eminentes pares se tem alguma observação a fazer sobre os processos da respectiva relatoria. Eu tenho, presidente, Pois não. o advogado do número 6 Certo, peticionou requerendo adiamento de julgamento do processo, em razão do seu certo. estado de saúde, o qual foi deferido. Foi às 13 horas e 10 minutos de hoje. Pois não, desembargador Lilian Mônica. Então fica adiado, né, a pedido do advogado do recorrente, o julgamento do recurso número 6, Maxwell Martins de Oliveira, o recorrente. Doutor Wender Souza Aquino é o nobre advogado. Então fica adiado este. Sim, Mais senhor. algum, colega? E o número 1 da pauta, eu sou relatora e novos advogados se habilitaram nesse feito e foi feito um pedido de adiamento para possibilitar o estudo e a sustentação oral da parte desses advogados numa próxima sessão. Então, o número 1 também está adiado. Número 1, recorrente Leônidas Gimenez Filho. Também a pedido do nobre advogado, dos novos advogados, a desembargadora Ana Cristina relatora, está adiando. Fica adiado esse também. Então, ficam esses dois adiados. Vamos aqui às sustentações orais. Eu, dando uma boa tarde aí aos novos advogados que vão fazer sustentação oral. Primeira sustentação, número 3, página 2. O juiz de direito aposentado Enion Arthur Fleury de Lemos ao recorrente, recorrido ao ato da presidência do tribunal, relatoria da eminente desembargadora Camila Miner Beta Nascimento. Quem está aqui que vai fazer sustentação oral quem que vai fazer sustentação oral aqui nesse que está escrito aqui é o doutor Felipe, né, doutor Felipe? Boa tarde, senhor presidente. Sim, sou eu quem faria a sustentação nesse caso. Boa tarde, doutor Felipe. Senhor presidente, Pois não? nesse caso, eu estou deferindo o requerimento do doutor Enion. Eu não sei se seria necessário a sustentação oral, porque como é um caso muito complexo, talvez fosse interessante a sustentação para os outros colegas terem ciência e, às vezes, no caso de alguma divergência. Realmente, Maria Camila, eu me lembro bem desse fato. É um caso que merece realmente, Vossa Excelência tem toda a razão, é complexo, porque envolve pedido de pagamento de várias licenças prêmios. Ele aposentou antes da lei entrar em vigor, mas tem outras discussões, né, depois disso aí. Então, eu acho que é interessante, realmente, pelo caso, fazer a sustentação e depois a Vossa Excelência vai trazer o tema todo e os colegiados terá elementos para votação ou para debate. Então, desembargadora Camila, Vossa Excelência, sobre o relatório, já foi disponibilizado? O relatório foi disponibilizado, presidente. Sim, então eu já posso passar a palavra para o eminente, para o doutor advogado, né, desembargadora Camila? Então, Sim. passo a palavra ao doutor Felipe Crosari para a sua sustentação oral no recurso em que o recorrente é o doutor Enion Arthur Fleury de Lemos. Senhor presidente, por favor, antes do início da sustentação oral, eu gostaria de pedir ao Farid, que está secretariando hoje, não é? Sim. A sessão, que já anotasse meu impedimento, certo, Farid? Tá Para bom. esse caso? Pode deixar, desembargadora. Tá, vou anotar aqui agora. Tá bom, obrigada. Presidente,
Pois não. Também não quero participar desse julgamento. O doutor Arinhon, ele é meu culpado. Ah, certo, certo. Então, o desembargador também, o desembargador Leandro não participa do julgamento. Aí, no caso, o desembargador Leandro ficaria impedimento também ou impedimento também, né? Sim. Então, tá, fica registrado esses dois impedimentos. Com a palavra, o doutor Felipe. Senhor presidente, senhora relatora, desembargadora Camila Nina, colegas advogados, Farid, aqui que nos auxilia hoje na sessão. A matéria aqui tratada, ela, em que pese a complexidade envolvendo o tema da aplicação da Lei 20.382 de 2018 aos servidores, aos magistrados que já foram aposentados. Essa matéria aqui tratada é a conversão em pecúnia de licenças-prêmio para aqueles magistrados que aposentaram antes da vigência da lei. Como forma até de ilustrar a questão aqui, porque grande parte da composição do conselho de hoje, ele não estava presente nos outros julgamentos, e aqui, com exceção do desembargador Leandro Crispim, que não compõe essa turma de votação, a matéria aqui tratada, ela já foi analisada em diversos outros casos aqui por esse Conselho Superior da Magistratura, especialmente aqui o primeiro caso, quando da análise do desembargador Fernando Mesquita. E aqui eu cito, o PROAD 261921, cuja ementa restou assim analisada. O ato administrativo de aposentadoria é de natureza complexa, somente se aperfeiçoando com registro no Tribunal de Contas, sendo este, inclusive, o termo inicial do prazo prescricional de pretensões contra ato de aposentação. Nesse sentido, deve ser levado em conta o fato de o registro ter sido posterior à entrada em vigor da Lei Estadual 20.382 de 2018. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de reconhecer o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia em caso de não usufruto durante o período de atividade, pelo simples fato de a negativa desse direito implicar enriquecimento ilícito da administração. E aqui é justamente essa questão que também foi tratada quando de um voto do desembargador Leandro Crispim, no processo envolvendo o também ex-magistrado, doutor Antenor Eustáquio Borges de Assunção. Na questão, o desembargador Leandro Crispim trouxe um ponto que aqui seja talvez fundamental para essa análise. Aspas. Isso porque, antes da promulgação da Lei nº 20.382 de 2018, o direito à licença-prêmio era estendido aos magistrados por aplicação subsidiária do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Isso ele cita através de jurisprudência desse Tribunal de Justiça quanto à análise do recurso administrativo 624-1 de 2003, cujo relator ainda era o desembargador Jares Ferreira da Costa. Isso em 9/10/1998. Então, como que é a questão aqui? O doutor Arinhon, ele foi magistrado desse tribunal e ele entrou com presente requerimento em razão solicitando a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não usufruídos referentes ao primeiro, segundo, quarto e quinto lustros, completados esses antes da sua inativação. O doutor Arinhon foi aposentado em 2016, precisamente em 4/8 de 2016, através do decreto 1371. E, sendo que, quando da entrada do presente processo, do presente PROAD aqui em análise, o procedimento de aposentação dele no Tribunal de Contas do Estado, e isso tem prova nos autos da questão, até hoje ele não foi finalizado. Esse tribunal já entendeu em alguns outros casos que, a partir do decreto, se iniciaria o prazo prescricional. O direito ele já está reconhecido através desses termos que aqui eu já apresentei. No entanto, nesse caso em específico, o procedimento de aposentação do Dr. Arinhon, ele ainda não foi chancelado pelo Tribunal de Contas do Estado. E, pela natureza complexa do processo de aposentadoria, deve ser estendido o direito a ele. Assim como nos casos aqui mencionados do Dr. João Ricardo e do Dr. Antenor Eustáquio.
Então, essa questão, quando analisada em um PROAD cuja relatoria era do desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, ficou definido o seguinte, que a partir do decreto de aposentadoria, iniciaria-se, então, a contagem para o prazo prescricional de 5 anos. No entanto, nesse caso específico aqui, e até penso ser por isso que a doutora Camila fez questão da sustentação, nesse ponto em específico, que ele teve um requerimento em 2019 que suspendeu a contagem do prazo prescricional. O STJ, isso é firme na jurisprudência do STJ, que a existência de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração. Então, como houve essa suspensão, o prazo prescricional ele não tem que ser levantado e aqui deve ser aplicado os outros entendimentos mencionados, motivo pelo qual eu requeiro aqui o provimento do presente recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a conceder a conversão em pecúnia pelos lustros mencionados no recurso e nos pedidos iniciais. Quantos lustros são? São 4 lustros. É o primeiro, segundo, quarto e quinto. O terceiro lustro, conforme mencionado na inicial, senhor presidente, ele, em razão de uma série de situações que foram enfrentadas pelo doutor Enion, ele gozou, ele teve a licença. Então, por isso que a gente não requereu isso. Certo, obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Volta a palavra à doutora relatora, desembargadora Camila Nina. Bom, boa tarde a todos. A questão é a seguinte, esse de fato é um caso complexo, foi motivo de muito estudo e hoje, por coincidência, eu subi no elevador junto com o desembargador Vicente, ainda comentei que ele tem mais prática nessa questão administrativa, ainda brinquei com ele, falou, pede vista desse e dá uma olhada, para ver se está tudo ok. Mas é o seguinte, é o recurso administrativo, como foi explicado, interposto pelo doutor Enion, contra a decisão proferida pela presidência, onde foram indeferidos os pedidos de conversão da licença-prêmio em pecúnia, em razão do recorrente ter se aposentado antes da regulamentação desse direito pela lei estadual. De fato, isso aconteceu. Ele aposentou em 4/8/2016, antes da regulamentação da conversão em pecúnia. E a postulação é essa, que seja reconhecido o direito à conversão em pecúnia. Ele fala o seguinte, que a aposentadoria do servidor público somente se perfaz com a confirmação pelo Tribunal de Contas do Estado e que o ato de aposentação do solicitante ainda não se aperfeiçoou, porque tramita junto ao TCE o processo de aposentadoria conforme certidão constante dos autos emitida pelo próprio TCE. Então, ainda não houve a conclusão dessa aposentadoria. Então, eu acabei entendendo que havia essa existência desse lustro de licença-prêmio em favor do recorrente, porque ainda não houve essa declaração da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. O ato administrativo de aposentadoria é de natureza jurídica complexa, o qual somente se aperfeiçoa com registro no Tribunal de Contas. Esse foi o sentido da jurisprudência majoritária que eu encontrei. Eu não vou fazer leitura de voto, de emenda aqui, porque todo mundo está a par dos fatos, mas, por exemplo, eu achei uma do STF, plenário, ministro Gilmar Mendes, de 2020, está no voto. Outra do ministro Benedito Gonçalves, de 2021, também recente. Então, estou entendendo que a aposentadoria somente se aperfeiçoa e torna o ato jurídico perfeito após a confirmação pelo Tribunal de Contas. Inclusive, aqui, aquela questão do prazo prescricional somente se inicia a partir dessa data de confirmação. Então, eu não consegui ver como não atender o recurso. Inclusive, aqui, no caso, conforme certidão emitida pelo TCE, o processo de aposentadoria do requerente, logo, levando-se em consideração a decisão proferida pelo STF no julgamento da repercussão geral do recurso especial
636.553 do Rio Grande do Sul, de que os tribunais de contas têm 5 anos contados do recebimento do processo de aposentadoria, reforma ou pensão para apreciar a legalidade da concessão do benefício. Conclui-se que o ato de aposentadoria se aperfeiçoou em 24 de fevereiro de 2022, sendo este o termo a qual para a contagem quinquenal da prescrição. Logo, eu não consegui vislumbrar a prescrição aqui. E outra coisa que me levou a decidir nesse sentido, eu não tinha conhecimento desses outros votos referentes a esses outros magistrados que o doutor Felipe citou, mas eu localizei um único referente ao doutor Johnny Ricardo, com o voto do desembargador Fernando de Castro Mesquita, e são casos não idênticos, mas muito semelhantes. E nesse caso, que é de dezembro de 2021, foi autorizado o pagamento, e nesse caso específico, eu vou pedir autorização para a lei ementa, recurso administrativo, conversão de licença-prêmio em pecúnia, aposentadoria, ato administrativo complexo, Lei Estadual 2382/2018, entrada em vigor anterior ao registro no TCE. Então, foi nesse sentido, bem resumida, essa emenda do desembargador Fernando de Castro Mesquita, julgada aqui pelo Conselho. Então, me baseei nesse voto. Então, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso para reconhecer o direito dele à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas no período de atividade. Obrigado, desembargadora Camila. Eu até falei com o presidente do TSE solicitando essa agilização lá dentro do possível. A gente sabe do volume de processo, de trabalho naquela Corte de Contas, desses registros de aposentadoria de colegas, né, que nós mandamos para lá. Porque toda aposentadoria de magistrados e de servidores, ela é registrada no TCE. E depois, eu não sei, o Supremo decidiu recentemente, tem uma decisão que fala que o TCE tem 5 anos, uma vez não aprovada em 5 anos, é considerada registrada a aposentadoria no TCE. Mas o ideal para nós é que o TCE manifeste, que o TCE registre, ou se eventualmente não registrar, a gente sabe o porquê de não registro, etc. Então, eu queria só fazer esse esclarecimento nesse ponto, que eu acredito que o TCE vai agora agilizar esse registro lá. Em debate, vou à colheita dos votos. Desembargador Vicente. Presidente, eu vou seguir o conselho que eu recebi no elevador e vou ficar com vista. Tem algumas dúvidas, e para não cometer nenhum equívoco, eu fui pedir. Inclusive, desembargador Vicente, todos os colegas, como eu sempre falo aqui, muitas das vezes, ou algumas vezes, a administração, burocraticamente, tem os seus limites. Logicamente que aqui também nós temos os nossos, o colegiado, porque nós somos administrativo aqui. Os princípios que regem a administração prevalece tanto para a gestão como para os colegiados administrativos. Só que é um colegiado e a presidência, logicamente, se curva, claro, né, nós estamos num regime democrático e o sistema é esse, ao que o colegiado decidir de acordo com a sua compreensão e sua sabedoria. Eu indago aos demais colegas se alguém quer adiantar o voto ou se aguarda? Presidente, eu só queria pedir para o desembargador Vicente, já que ele vai analisar, é o seguinte: veja que 2 vertentes, pelo que eu ouvi aí da sustentação oral, 2 vertentes foram levantadas. Uma delas seria calcada num voto que outrora houve aqui do desembargador Luiz Cláudio, que o período contaria a partir do decreto, o período de prescrição. E a desembargadora Camila está
está fazendo a sua opção de convencimento na outra vertente, ou seja, de que somente esse prazo começa a fluir a partir do registro definitivo no TCE. Então, são duas vertentes a meu sentido aí. E também, me parece que já houve um voto aqui, não sei de qual colega, no sentido de que de suspensão do prazo prescricional em decorrência de requerimento administrativo, o que eu acho assim um pouco, sem querer fazer um juízo de valor, mas me parece assim que a corrente administrativa nossa, do Brasil, é de muito tempo, dizendo que o pedido, o requerimento administrativo não suspende prazo, né? Mas isso tudo aí certamente será estudado pelo desembargador Vicente, que pediu vista, e eu vou aguardar, senhor presidente. Os demais, se tiver alguém que quiser votar, pode manifestar. Se quiser aguardar, fique como estão. Então, senhor presidente. Pois não, meu presidente. Eu gostaria de acompanhar a relatora nesse sentido. O voto me pareceu suficientemente claro, né? Afastando aí a prescrição. Isso, o esmagador Sérgio acompanha já a eminente relatora. Isso. Então, eu entendo que esse direito já era reconhecido antes, né? Não obstante o advento da lei citada, a Lei 20.382 de 2018. Não, antes dessa lei, ninguém tinha licença-prêmio, esmagador Sérgio. Não, a questão de permanência, né? O abono de permanência. Não, a discussão aqui é só licença-prêmio. Licença-prêmio a ser discutida. Bom, mas de qualquer maneira, a desembargadora ela deu provimento ao recurso, né? E reconhecendo a conversão em pecúnia das licenças prêmios não gozadas. Sim. Estou aqui os lucros, na verdade, conversão. Eu sinceramente, por hora, eu vou acompanhar, então, a relatora. Isso, o desembargador Sérgio já adianta o voto e acompanha a eminente relatora. Eu recordo muito bem dos julgados aí no Conselho a respeito dessa questão, até foi muito bem debatida sobre essa questão de o ato complexo da aposentadoria, né? Não é só através do decreto, ele tem que concretizar a partir da análise pelo Tribunal de Contas. Mas, de qualquer maneira, eu vou aguardar o voto aí eu vi que o voto da desembargadora Camila é bem consistente, mas eu vou aguardar a vista do desembargador Vicente. Certo. Então, os demais aguardam, após o voto da eminente relatora, dando provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo desembargador Sérgio Mendonça, o desembargador Vicente pediu vista, os demais aguardam. Muito obrigado, doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente. Boa continuidade de sessão a todos. Muito obrigado, bom trabalho. A segunda sustentação oral é o número 4, página 2. Taquaral de Goiás, recurso administrativo. Lincoln Ferreira da Cunha Júnior, ex-respondente do cartório, de imóveis, etc. Recorrido Corregedor-Geral da Justiça, de juiz de direito da comarca de Taquaral interessado. Está inscrito aqui o doutor Guilherme Aurélio. Está presente, doutor Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, sou eu mesmo, estou presente. Isso, a relatoria da eminente desembargadora Maria das Graças Camilo Reck, que tem a palavra, desembargadora Reck. Bom, aqui trata-se de um recurso administrativo pelo recorrente Lincoln Ferreira da Cunha Júnior, e ele surge contra a decisão do corregedor, na época do desembargador Nicomedes Borges, no presente procedimento. Qual é a decisão do corregedor? Ele homologou decisão proferida pela diretoria do Foro da comarca de Taquaral, de Goiás, na qual restou reconhecida a quebra de confiança em desfavor do recorrente. Então, ele exercia
atividade lá, né? Houve uma instauração de um procedimento simplificado a fim de apurar essa questão de quebra de confiança dele, que era interino responsável pelo registro de imóvel, registro de documentos, civil de pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais e de interdição e tutelas da comarca do Taquaral. Mormente, qual é o fato? Falsificação de documentos públicos praticada no âmbito da referida serventia, condutas que ele imputa, atribui ao substituto Paulo Henrique Silva de Carvalho. E também tem uma notícia lá no processo, que eu entrei no processo todo, de não recolhimento do imposto relativo a essa transmissão de um imóvel, né, que é essa escritura que foi lavrada. Essa escritura, ela foi lavrada no tabelionato, tendo assinado a escritura com o tabelião, e ele era do cartório de registro de imóvel. Bom, o processo correu, o juiz ele deu a decisão reconhecendo essa quebra de confiança. Houve manifestação aqui do juiz, né, auxiliar da corregedoria, opinando pela homologação desta decisão do juiz de quebra de confiança, e o corregedor, então, realmente, ele homologou. Aí veio um recurso dele, ele pediu o efeito suspensivo, o corregedor interferiu, e a questão que está sendo analisada através das razões. Como ele vai ter sustentação oral, eu volto a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente, porque ele vai, né, esclarecer bem os fatos. Obrigado, desembargadora Reque. Passa a palavra ao doutor advogado, doutor Guilherme Zalic. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Em nome do presidente desembargador Carlos Alberto França, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes que estão acompanhando essa sessão. Em que pese o brilhantismo aí da nossa relatora, eu gostaria de, em breves palavras, contribuir um pouco para o esclarecimento, né, do que está posto em discussão nesse recurso administrativo. E aí eu gostaria de começar inicialmente, que eu acho que a controvérsia que está, a principal controvérsia que tem nesses autos, é sobre a necessidade, a prescindibilidade do processo administrativo para a revogação da interinidade, né? Por que eu vou começar por esse ponto? Esse foi o principal argumento utilizado pelo juiz de Taquaral para afastar o senhor Lincoln Ferreira da serventia e ter tratado o processo com certa celeridade, inclusive não observando algumas questões legais do devido processo legal, da defesa do contraditório. Porque o que aconteceu? Não há nesses autos nenhum indício de participação do senhor Lincoln Ferreira da Cunha nos atos ilegais que foram apontados. Como a desembargadora mesmo disse, não foi nem da própria serventia dele. Não há indícios de que foi feito a falsificação da escritura dentro da serventia ou que teve a participação no conhecimento do senhor Lincoln Ferreira da Cunha. Inclusive, o próprio inquérito policial foi finalizado e o senhor Lincoln Ferreira da Cunha não foi responsabilizado, não foi tido como participe ou como responsável dos atos que foram praticados. E aí, o que acontece? Quanto à questão do afastamento, né, a gente sabe que a revogação da interinidade, ela é ato discricionário do juízo, né, quando a gente está falando de mera revogação da delegação, o que não é o caso em tela, né, porque nos casos de revogação de delegação por quebra de confiança, existe um trâmite que deve ser seguido, né? A própria jurisprudência do CNJ, a própria legislação estadual, diz que quando há a quebra de confiança, ela precisa ser apurado, precisa estar claro, meros indícios de participação, de responsabilização, né, de quem está sendo julgado, e deve se respeitar o devido processo legal, a defesa do contraditório. O que não aconteceu no caso. Por exemplo, o próprio processo em primeira instância, ele não teve os seus trâmites legais, não teve produção de prova, não teve alegação final, ele foi julgado, e antes mesmo que o prazo de recurso dessa decisão do juiz de Taquaral encerrasse, ele já foi homologado pela própria corregedoria.
Então, sequer a gente teve condições de atuar ativamente lá nesse processo em primeira instância para tentar demonstrar todas essas questões que foram levantadas. Então, como eu disse, né, para quebra de confiança, deve estar individualizado e comprovado a atuação, porque isso tem consequências na vida, né, do tabelião que está sendo afastado. Diferentemente da mera revogação, isso não se traz como uma sanção administrativa, podemos dizer assim, porque essa pessoa ela pode, inclusive, assumir uma outra serventia, né, que por acaso venha a ser vaga, passa por um processo administrativo, etc., um processo seletivo, perdão. Já no caso do afastamento por quebra de confiança, há consequências na vida dessa pessoa que está sendo afastada, como, por exemplo, ele não poder mais participar de processo seletivo, ser indicado para outra serventia. Nesse caso, a gente está levantando a tese de que não é razoável e proporcional você afastar uma pessoa que está há mais de 30 anos servindo, né, dentro de alguma serventia, que é o caso do senhor Lincoln, você afastar essa pessoa, ela ficar impedida de exercer uma nova respondência por um ato que sequer teve conhecimento ou teve participação. Se vocês olharem nos autos, a escritura que foi fraudada não é da serventia dele, não tem assinatura dele na escritura, assinou em nome de terceiros. Então, todas essas situações que foram postas e bem esclarecidas no inquérito policial isentam o senhor Lincoln, né, de qualquer responsabilidade, de qualquer participação. Então, de forma bastante breve, né, e sem querer entrar muito nas questões de direito, que acho que estão postas aí no recurso, essa, para mim, é a principal questão que deve ser analisada por Vossas Excelências nesse caso. É porque, por conta desse argumento de que prescinde de processo administrativo para revogação da delegação de interino, é que todo o processo ele foi, por ausência de uma palavra melhor, ele foi atropelado, né? Não foi respeitado os dispostos na legislação sobre o processo administrativo, né, da própria Corregedoria do próprio Tribunal de Justiça. Então, essa é a principal questão. E só um outro argumento que eu gostaria também de levantar é que, na decisão do juiz, que também foi homologado pela Corregedoria, eles estão responsabilizando o senhor Lincoln pelo ato do senhor Paulo, que seria, né, ele também responsável pelos atos por ele praticado. Mas é bom a gente deixar claro, né, que, na verdade, o que a lei fala é que os notários e os oficiais eles são civilmente responsáveis por todos os prejuízos causados pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem. Isso aqui é penal e penal administrativa. Paralisou. O problema na internet não é que não, né? Lá com ele, né? Doutor Guilherme, está nos ouvindo, doutor Guilherme? Ele já estava indo já para os finalmente, né, desembargadora Reck? Vamos ver se ele entra de novo aí, porque aí a gente... Ô, Claride, tem contato com ele aí? Tem sim, desembargador. Liga para ele. Vou ligar agora. Por favor. Deve ter caído lá a internet dele, né? E pode falar para ele, vai colocar na viva voz. O telefone não tá chamando. Está chamando não, né? Certo. Então vamos dar sequência em outros, até esperar. Aí depois ele entra de novo e a gente conclui, viu, desembargadora Reck? Para não ter nenhum problema, vamos esperar um pouquinho, tá bom, desembargadora? Vamos aqui dando a sequência. Pauta iniciada, recurso administrativo, juíza direito, doutora Roberta Nassi Leone, recorrente. Julgamento suspenso com vista a eminente relatora, desembargadora Camila Nina, tal. Aguardam todos. O doutor Diogo Crosaro fez sustentação oral. Com a palavra, eminente relatora. Desembargadora Camila. Sim, estou só pegando o voto aqui. Bom,
esse, como já houve sustentação oral, todo mundo recorda, é aquele caso do recurso administrativo interposto pela doutora Roberta para receber o abono de permanência. Ela sustenta que preencheu os requisitos legais para aposentadoria até a data da publicação da Emenda Constitucional 65 de 2019, considerando a regra prevista na Emenda Constitucional 47 de 2005, aqui faria jus por ter ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 98. A pretensão foi indeferida, pela presidência. Ela sustenta o seguinte, o cerne aqui da questão, que esse prazo para ela receber o abono de permanência teria que ser contado fracionado e não apenas em anos. É bem essa a questão. A Diretoria de Recursos Humanos informou que até a publicação da Emenda Constitucional 65 de 2019, em 30 de 12 de 2019, ela havia contribuído com 30 anos, 2 meses e 12 dias e contava com 52 anos de idade, de modo que não preencheria os requisitos para concessão do abono. O artigo 3º, inciso 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, estabelece que a cada 1 ano excedente de contribuição pode ser usado para bater na idade, não havendo previsão de fracionamento. Nesse caso aqui, ela nasceu em 9 de fevereiro de 67, e ela teria atendido os requisitos para aposentadoria voluntária em 9 de fevereiro de 2020, momento posterior à vigência. Só que eu estou entendendo que o fracionamento não é possível, porque existe, de fato, uma previsão de fracionamento, mas não para servidor da categoria dos nossos aqui. E essa questão da doutora Roberta Nasser, eu voto com muita tranquilidade, porque, por exemplo, eu fiz o mesmo tipo de requerimento dela, eu nasci no mesmo ano, eu ainda tinha 3 anos de escrevente e eu nunca recebi abono de permanência. Então, sim, é o caso claro que eu vejo que não cabe. Então, eu estou entendendo inviável esse fracionamento do excedente da contribuição. Só uma ressalva, em que pese a Lei 13.183 de 2015 ter previsto o fracionamento no somatório da idade e tempo de contribuição, essa norma se aplica somente aos segurados vinculados ao regime geral da Previdência Social, que não é o nosso caso. Então, nesse caso aqui, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargadora Camila, se não houve é bom, né? Tem as vantagens, mas tem as desvantagens, né? Eu também, eu era o único aqui que não tinha abono, agora eu tenho companhias aqui, né? Grandes companhias de Vossa Excelência, do desembargador Vicente e outros que estão chegando, da Cristina também, mas um dia a gente espera que volte o abono de permanência, né, desembargador Camilo? Sim, esse então eu voltei com muita tranquilidade, porque é um caso que eu conheci, porque também para mim não deu certo. Só que eu não recorri. Eu quando apreciei o vosso pedido, desembargadora Camila, foi com o coração doendo, sabe? Assim, porque eu sei que ele trabalha tanto, né, mas não tinha realmente como acolher. Então, eu vou à colheita dos votos. Desembargador Vicente. Acompanhe, relator. Desembargador Leandro. Acompanhe, eminente relator, senhor presidente. Desembargador Amaral. Bem, acompanhe, senhor presidente. Desembargadora Reck. Também acompanhe. Desembargadora Carmeci. Também com a relatora. Desembargador Sérgio Mendonça. Som. Desembargador Sérgio Mendonça. Sem som. Sem som. Senhor presidente, estava sem som, realmente. Eu confesso que ainda tenho alguma dúvida em relação a esse fracionamento. Em razão disso, senhor presidente, eu vou ficar com vista para uma análise para o meu convencimento pessoal. Certo. Pois não, desembargador Sérgio. Desembargador. Vista com o desembargador Sérgio Mendonça, desembargador Lília Mônica. Aguardo, presidente. Certo. Então, após o voto da relatora. Presidente, eu tenho só um protesto aqui. Eu só recebi caso difícil essa votação de hoje, viu?
Só abacaxi. Exatamente. Mas os abacaxis tem hora que vão para boas mãos também, viu, desembargador? Mas pode ficar tranquilo que vem mais por aí, viu? Então, O conselho é isso mesmo, viu, desembargadora? após o voto da eminente desembargadora Camila, relatora, no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo desembargador Vicente, desembargador Leandro, desembargadora Amaral, desembargadora Rec e desembargadora Carmeci, o desembargador Sérgio Mendonça pediu vista, ficou com vista, e a desembargadora Lília Mônica aguarda. Julgamento, então, suspenso nesse momento. Número 2 na pauta do dia. O doutor Guilherme voltou, doutor Guilherme? Não, ainda não, presidente. Ainda não, né? Continua tentando aí, tá, Farid? Na hora você vai conseguir. Já liguei 12 vezes, no telefone não completa a ligação. Ah, certo. Vou continuar. Talvez lá o doutor... Acabou a energia. Talvez o doutor esteja em Itaquaral, esteja chovendo muito lá, né? Como sabe, né? Então, número 2, Valparaíso, recurso administrativo. Erlon Souza Câmara, é o recorrido com o Corregedor-Geral da Justiça. Relatoria da desembargadora Ana Cristina Ribeiro Peterna, que tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse é um recurso administrativo de um depositário lá da comarca de Valparaíso de Goiás. Ele foi, por meio de uma portaria, ele recebeu uma atuação complementar para ele atuar também como oficial de justiça lá naquela unidade judiciária, lá em Valparaíso de Goiás, por meio de uma portaria editada pela então diretora do foro lá da comarca. E essa portaria foi revogada por uma decisão do Corregedor-Geral da Justiça, e ele, então, interpõe esse recurso administrativo contra esse ato do Corregedor-Geral, na época do desembargador Nicomedes, que revogou a portaria. E ele argumenta que esse ato de revogação não deve prevalecer, e o recurso dele é interposto justamente para que essa decisão do, então, Corregedor-Geral da Justiça seja reformada, para que a portaria volte a produzir os efeitos. Ele argumenta que não foram observadas as particularidades lá da comarca, que lá em Valparaíso são cerca de 37 mil processos em andamento, e isso gera uma quantidade significativa de mandados a serem cumpridos, que a cidade sofre um crescimento desordenado, que são mais de 200 mil pessoas lá em Valparaíso. Então, ele pede a revalidação dessa portaria, argumentando também que a decisão do Corregedor-Geral não atendeu de uma forma adequada àquele que é um provimento conjunto de 2021, editado pela Presidência do Tribunal e pela Corregedoria-Geral de Justiça, em que foram estabelecidas diretrizes para justamente gerir o cumprimento desses mandados. E nessa tentativa de revalidação dessa portaria, nós podemos dizer assim, ele pediu que se concedesse um efeito suspensivo, que não foi concedido, e a manutenção, então, dos efeitos dessa decisão. Acontece que esse Conselho Superior, já em outras oportunidades, decidiu casos muito assemelhados. No tribunal, nós temos um código de normas e procedimentos do foro judicial, e por esse código de normas, dentre o que eu destaco aqui no meu voto, mas o que eu achei mais relevante é o disposto no artigo 45, parágrafo 1º, que diz assim:
O Tribunal de Justiça priorizará a relotação de oficial de justiça de carreira nas comarcas em que for identificado déficit dessa categoria de servidores e na impossibilidade de relotação por ausência de interessado ou outra situação impeditiva, poderá haver a designação de depositário público para atuar complementarmente como oficial de justiça avaliador ou mesmo a designação de oficial de justiça ad hoc, de maneira excepcional, pontual, individualizada ou restrita a determinado processo, precária e devidamente. Então, o Corregedor-Geral da Justiça, quando revoga a portaria, ele proferiu uma decisão muito fundamentada, expôs detalhadamente os motivos que o levaram àquela conclusão, de que a portaria realmente deveria ter sido revogada. Então, ele traz ali que lá em Valparaíso são 4 oficiais de justiça, foram distribuídos entre 2021 até janeiro e fevereiro de 2022, cerca de 9.000 mandados, então dá como média mensal 161 mandados por oficial de justiça lá naquela unidade judiciária. E esse ato, ao qual eu fiz referência, estabelece uma quantidade de 200 mandados por oficial de justiça de carreira. E o certo é que a decisão do Corregedor-Geral, a meu ver, está suficientemente fundamentada, analisou o caso com todo o cuidado. A decisão do Conselho Superior, aliás, tem mais de uma, mas uma eu faço questão de ler só um trechinho da emenda da comarca de Goiás, foi em 2022, até da relatoria do atual Corregedor-Geral, do desembargador Leandro. Um recurso administrativo muito similar foi desprovido e constou o seguinte da emenda: é devida a revogação da portaria da comarca de Goiás, se dentro do panorama do quadro geral examinado em concreto e com base nas novas diretrizes propostas pelo provimento conjunto número 7 de 2021, não se mostra necessária a designação de depositário público para atuar como oficial de justiça, cuja designação tem caráter complementar e excepcional. Então, senhor presidente, se fizer necessário, eu faço mais algum esclarecimento, mas o meu voto é pelo desprovimento desse recurso administrativo, pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso administrativo. É assim que voto. Obrigada. Imposto já conhecido do colegiado. Algum comentário, algum questionamento, colegas? De acordo. Todos de acordo, colegas? De acordo. De acordo. Nesse caso aqui, o recorrido, né, desembargador Leandro, é o Corregedor-Geral da Justiça. Então, o desembargador Leandro, lógico, não vota. Embora tenha sido do desembargador Nicomedes, o ato, eu também acompanho, então não sou impedido, né, logicamente, eu não acompanho, nem deixo de acompanhar. Desprovido por unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Doutor Guilherme, voltou, doutor Guilherme? Voltei, presidente. Gostaria de pedir desculpa, mas inexplicavelmente a energia caiu, eu estou aqui no interior, e aí, consequentemente, caiu o sinal de celular, caiu a internet, eu demorei um pouco. Vossa Excelência está em qual cidade? Qual cidade, doutor Guilherme? O Carmo do Rio Verde. Pertinho, né? Essa é uma região boa. Então, Vossa Excelência estava caminhando para o final, eu me lembro bem, mas pode concluir, doutor Guilherme. Exatamente. De fato, eu não percebi quando foi que caiu, então eu ainda fiquei falando um pouco aqui. Nós ouvimos Vossa Excelência até onde Vossa Excelência falou. Caiu de uma vez, assim. Que bom. Agradeço. Então, mas mesmo só concluindo, como eu estava dizendo, eu estava, acho que no último ponto, que era a questão da responsabilização, né, do senhor Lincoln pelos atos praticados pelo senhor Paulo, que foi acusado, indiciado, inclusive, pelos atos de falsificação de escritura pública. Eu estava dizendo que
a nossa legislação fala, né, que nesse caso o tabelião ele responde apenas civilmente pelos prejuízos causados pelos seus subordinados, né, e não penal e penal administrativamente falando. Fora isso, excelências, eu vou mesmo concluir, né, eu queria dizer que talvez o único erro que o senhor Lincoln tenha cometido aí durante a sua respondência na serventia foi ter confiado de fato no senhor Paulo, né, mas eu acho que é um erro que seria cometido por qualquer um de nós, porque o Paulo ele era, né, da família que estava no cartório anteriormente. Então, para o senhor Lincoln estar chegando numa cidade que ele não conhece, né, encontrar pessoas de confiança para colocar dentro da serventia é muito difícil. Então, ele foi pela referência, né, do pessoal, de uma família tradicional que estava já na cidade, já conhecia a serventia, conhecia a realidade da serventia. Né, mas eu quero deixar claro aqui que, como foi dito, não há nenhum indício de participação ou de conhecimento do senhor Lincoln pelos atos praticados por ele. Não foi feito na sua serventia, não foi utilizado o seu material, os seus livros, a sua assinatura, né? E por isso mesmo a gente defende que a decisão ela não foi fundamentada porque ela não individualizou e apurou as condutas do senhor Lincoln. E também não nos deu a oportunidade, né, de apresentar todas as defesas, os recursos propriamente dito lá. Então, assim eu encerro, né? Espero de algum modo ter contribuído para a elucidação dos fatos para vossas excelências, e a gente, nesse sentido, pede a procedência, né, do recurso para afastar, para cassar, na verdade, a decisão que homologou a decisão da diretoria do Fórum da Comarca de Taquaral, exatamente para afastar a quebra de confiança em desfavor do recorrente e via, de fato, a revogação do afastamento da serventia, né? Porque, como a gente disse, esse afastamento pode trazer prejuízos que a gente não acha que são proporcionais razoáveis, né, ao senhor Lincoln Ferreira. Eu peço desculpa mais uma vez pelo problema técnico aqui, por ter caído, por ter voltado. Desejo um bom trabalho a todos e todas e foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Nada a se desculpar. Eu volto a palavra à eminente relatora, esmagadora Reck. Em primeira mão, eu quero esclarecer que na decisão do juiz e nem na decisão homologatória do corregedor fez a imputação desses atos ao Lincoln. O norte aqui é descumprimento do artigo 117 do Código de Normas de Procedimento em Força Judicial da Comarca, da Casa Censora, demonstrando conduta desidiosa das atividades cartorárias, mormente diante da negligência no dever de orientar e fiscalizar os atos praticados pelos prepostos, escolhidos e contratados sob sua gestão. Então, eu volto. Bom, presentes os pressupostos de admissibilidade, eu faço análise do mérito deste recurso administrativo interposto. Eu vou ler parte do voto, porque como se trata de quebra de confiança, né? Então eu vou ler aqui. Primeiramente, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que este encontra-se em fase de julgamento de mérito, e mormente por não se encontrarem presentes requisitos legais. Conforme relatado, trata-se de recurso administrativo, interposto pelo recorrente, visando a cassação do julgado recorrido, que homologou a decisão proferida pela diretoria do Foro da Comarca de Taquaral de Goiás, para afastar a quebra de confiança em seu desfavor e, via de consequência, revogar o seu afastamento e a sua redesignação para responder como interino do cartório de registro de imóveis, títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas, das pessoas naturais e interdições e tutela da Comarca de Taquaral de Goiás. A despeito das alegações trazidas pelo recorrente, vejo que não prospera sua pretensão, nos termos que passa a expor. Pois bem, quanto ao afastamento administrativo do recorrente da interinidade, observa-se que a decisão prolatada pelo juiz de direito do foro e homologada pelo Corregedor-Geral de Justiça afigurou-se razoável e adequada diante da quebra de confiança decorrente de indícios de prática de atos irregulares praticadas nas serventias extrajudicial pelo oficial substituto Paulo Henrique Silva Carvalho, em que o próprio recorrente, em sua defesa, no decorrer do procedimento administrativo, reconhece. Isso porque o recorrente, Lincoln, agiu de forma
desidiosa nas atividades cartorárias, diante da negligência no dever de orientar e fiscalizar os atos praticados pelos prepostos, escolhidos e contratados sob a sua gestão, gerando assim a quebra de confiança. Como se sabe, ao Judiciário compete a organização e fiscalização dos serviços notariais e de registros, sendo necessário que haja uma relação de confiança entre o poder público delegante e interino nomeado, o que autoriza a dispensa no caso de quebra de confiança. A alegação do recorrente de que dispõe dos mesmos direitos dos delegatários concursados, como produção de provas e demais defesas processuais, não persiste, haja vista que a quebra de confiança ocasionada pela constatação de possíveis irregularidades na condução da serventia não exige a necessidade de instauração do processo administrativo disciplinar prévio em razão da precariedade, sendo que a necessidade de produção de provas, no caso, fica a critério do juiz ou regedor. Nesse sentido, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que já decidiu. A designação do interino para o serviço judicial possui natureza precária, dentro da margem de discricionariedade da autoridade competente no exercício de seu permanente poder de fiscalização, passível de ser revogado a qualquer tempo pela administração, em caso de quebra de confiança, ocasionada pela constatação de irregularidades da condução da serventia, tais como as apuradas no caso em tela, não havendo necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio em razão da inocuidade do processo. Esse aqui é um processo administrativo cujo relator foi o ministro João Otávio de Noronha. Daí a nomeação ou dispensa de respondente para a serventia judicial submete-se à conveniência e oportunidade de administração pública, revestindo-se, pois, de caráter precário, não havendo falar em ilegalidade, ofensa contraditório ou ampla defesa da questão recorrida. Estou citando aqui um julgado do desembargador Reinaldo. A dispensa do oficial interino insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e independe de qualquer procedimento administrativo em razão da natureza precária da atividade mormente, porque a designação é feita sempre em confiança do poder público delegante. Isso aqui é uma emenda que eu estou citando no mandado de segurança, cujo relator é o desembargador Reinaldo. Estou citando outro também, que é do desembargador José Carlos de Oliveira. Esse julgado foi proferido no órgão especial. Na mesma secção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem a jurisprudência da Corte, orienta-se no sentido de que, por se tratar de nomeação precária, a administração pública pode dispensar o ocupante da função de tabelião interino a qualquer tempo, independentemente de instauração de processo administrativo, conforme juízo de conveniência e oportunidade. Ministro Benedito Gonçalves, da primeira turma. Desta feita, o recorrente exercia a delegação da serventia de forma interina, sendo, portanto, desnecessária a instauração de processo administrativo para seu afastamento, pois é suficiente a prática de conduta irregular por sua parte ou de seus prepostos, que caracterize quebra de confiança, já que possui o dever de fiscalização dos serviços. O artigo 32 da Lei 8.935 de 94 aplica-se apenas aos notários e registradores titulares de delegação, enquanto os interinos são passíveis de afastamento por quebra de confiança em procedimentos administrativos de menor complexidade. Ainda insta a ressaltar que o direito ao recurso no presente caso, porque ele está alegando que não teve condições, né, foi ausência de contraditório, então estão complementando. Que o direito ao recurso no presente caso apenas é conferido ao recorrente após a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, que homologa a decisão do Corregedor Permanente, consoante artigo 70, parágrafo 2º do Código de Normas e procedimentos do foro extrajudicial deste tribunal. Dispõe o Código de Normas e procedimentos do foro extrajudicial deste tribunal. A 59. A designação de interino será feita no interesse do poder público, observados os critérios de conveniência e de oportunidade. Parágrafo 2º.
Foi barulho. Ao interino, não se aplica o regime disciplinar de servidores públicos, tampouco as penalidades da Lei 8.935, de 94, e sua designação é passível de revogação, independentemente de processo administrativo disciplinar. Artigo 70. Nossa, tá um barulho aqui. Pela serventia vaga, será revogada se verificada eventual conduta inadequada que importe na quebra de confiança junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou constatada a ausência de reparo. O 72 parte. Ao tomar conhecimento de fato que possa caracterizar quebra de confiança depositada no interino ou no interventor designado, o corregedor permanente instaurará expediente próprio em que, depois de ouvir e produzir prova que restar necessária, se pronunciará motivadamente pela ocorrência ou não da quebra de confiança e encaminhará cópia de todo o procedimento ao corregedor-geral. A decisão recorrida, portanto, está devidamente fundamentada, uma vez que, não possuindo mais confiança no interino, que está à frente da serventia judicial, cabe ao corregedor encerrar a interinidade em uma homenagem ao princípio da moralidade pública, não necessitando de provas veementes sobre os fatos apontados como irregulares ou maiores formalidades, já que se está tratando de quebra de confiança e, no caso, no mínimo, o recorrente foi omisso, a conduta dele é omissão, foi omisso e negligente quanto aos deveres de orientar e fiscalizar os trabalhadores da serventia, evitando a prática de atos contrários à fé pública. Ainda insta a ressaltar que, neste feito, não se está decidindo acerca da responsabilidade do recorrente sobre os atos praticados pelos seus prepostos, com fundamento na responsabilidade criminal e penal administrativa, mas apenas acerca da quebra de confiança em razão do dever de fiscalização. Assim, não vislumbro razões suficientes a motivar a reforma da decisão administrativa aguerreada, sendo a mesma dotada de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual a rejeição da infringência é medida impositiva. Então, estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. É o meu voto. A eminente relatora está conhecendo o recurso e negando provimento com esses fundamentos que ela colocou. Eu vou à votação. Desembargadora Carmeci. Eu acompanho. Desembargador Sérgio Mendonça. O voto da relatora foi muito bem explicado, né, com base nos fatos, interpretação legal. De fato, trata-se de um procedimento simplificado de apuração de quebra de confiança. Eu vejo aqui que o motivo ensejador disso foi o fato, em tese, de falsificação de documentos públicos a um terceiro. Pois bem, isso me parece ser suficiente para a instauração da portaria que quebrou essa fiança, né? E cuja portaria foi, inclusive, homologada pela Corregedoria de Justiça. O voto foi extenso e pormenorizado, razão pela qual o acompanho. Desembargadora Lília Mônica. Com a relatora, presidente. Desembargadora Ana Cristina. Também acompanha a relatora. Desembargador Vicente. Também acompanho. Desembargador Leandro Crispim. Esse ato não é meu, não, né, presidente? Não, desembargador Nicomedes. Mas é do corregedor, né? Isso. Do desembargador Nicomedes como corregedor, desembargador Leandro. Vossa Excelência vota ou não? Eu vou ser. Isso. Desembargador Amaral. Presidente, nós, recentemente, lá no órgão especial, nós decidimos uma questão com uma certa similitude. Vossa Excelência deve lembrar, participa lá do órgão especial, como eu participo, não sei se lá foi segredo de justiça ou não,
Mas a equipe do serventuário aqui nosso, de Goiás, é interino, e lá foi sede de mandado de segurança. E a emenda lá que foi redigida lá no órgão especial é idêntica à decisão agora da desembargadora Maria das Graças Reg. Veja, lá foi da relatoria do desembargador Fernando Castro Mesquita. Vocês devem lembrar, respondente interino, serventia extrajudicial, vínculo precário, afastamento por ordem do Corregedor-Geral de Justiça, quebra de confiança, prescindibilidade, instauração de procedimento administrativo, ausência de violação de direito. Então, lá foi a mesma coisa. Veja, aí não está decidindo sobre a responsabilização dele. Esse aí é o mais importante no caso. Ele não está sendo responsabilizado. O que houve aí foi uma quebra de confiança. Por quê? Por culpa em vigilando, em decorrência da culpa em elegendo. Ora, se ele é que escolhe, a culpa em elegendo, ele escolhe o cidadão. Depois não vigia, não mantém vigilância, e aí começam as omissões, falsificação de escritura e tudo mais. Então, a decisão mais do que acertada. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Esse aí, Farita, eu sou impedido, tá? Esse aí eu não voto. Então, muito obrigado, doutor Guilherme. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. O último aqui da pauta, penúltimo, depois tem um e-mail. Recurso administrativo de Goiânia, Charles dos Santos Soares, o ato da presidência, a relatoria da desembargadora Maria das Graças Carneiro Reg, também com a palavra. Aqui, a insurgência desse recorrente é em relação ao pedido dele de recebimento de gratificação, que foi interferida pelos recursos humanos e encampada pelo presidente do Tribunal de Justiça. O caso dele é o seguinte: ele é contador, distribuidor e partidor judiciário no exercício da função de confiança de analista de cálculos e contas, SEC 4. Foi indicado para substituir Silvia Aparecida Custódio, escrevente judiciário no exercício da função de confiança, diretor do núcleo de custa, SEC 6, nas férias regulamentares dela. No total, parece que são 30 e poucos dias. Esse pedido dele, ele já, no início do pedido, já foi esclarecido que não teria direito a recebimento de gratificação. Aqui, a diretoria do recurso humano definiu o pedido de pagamento de gratificação por função de confiança inerente à função supracitada, sob o fundamento que a norma que rege a matéria, artigo 24 da Lei 16.893 de 2010, alterada pela Lei 21.205 de 21 e com regulamentação dada pelo Decreto Judiciário, que é o 855 de 2017, não contempla, dentre os cargos e funções passíveis de substituição, a função gratificada de gestor do núcleo de custa do Central Único de Contadores, SEC 6. Por conta disso, realmente foi indeferido. E ele insurge contra esse indeferimento. E ele lá alega também que ele estava atuando em desvio de função para o atendimento e substituição. Essa substituição que ele fez foi no 32 dias, então tem a necessidade de retribuição pecuniária. Bom, o óbito aqui realmente é em relação a esse decreto 855, que ele diz que só cabe esse recebimento em relação ao anexo único, né? E neste anexo único, essa função, ela não está prevista. Então, foi por conta disso que foi indeferido. O anexo único do citado decreto, que é o decreto 855 de 2017, relacionou os cargos em comissão em função por encargo de confiança
passíveis de substituição no tribunal, no âmbito deste tribunal, do qual se extrai que é especificada a função, que é gestor do núcleo de custa, CEP7, não foi contemplado por aquele normativo. Então, aqui realmente o óbice ao pagamento disso é porque não está previsto nesse anexo 1 essa função especificada na qual ele foi substituído. E aqui também, claro, a gente vai aplicar a norma da época da qual ele fez a substituição. É claro que, posteriormente, veio o decreto judiciário 1071 de 2022, publicado em 13 de maio de 2022, que passou a prever a função de confiança de gestor de núcleo de custos da Central Única de Contadores, CEP6, com passível de substituição remunerada no âmbito deste tribunal. Contudo, é certo que os atos normativos devem se nortear pelas normas em vigor, a data de emissão do ato, razão pela qual a norma que disciplinava a matéria foi aplicada regularmente. Por quê? Nesta época da substituição, estava em vigência esse decreto 855. Posteriormente, acho que pouquíssimo tempo após, veio esse outro decreto, já incluindo nesse anexo único essa possibilidade dessa substituição remunerada. E aqui também, em desvio de função, que ele está alegando, por isso que ele também acha que pode ser agraciado com o pagamento, a doutora Cirlei, a juíza auxiliar da presidência, ela falou muito bem, a plena compatibilidade entre as atividades exercidas pelas funções gratificadas de analista de cálculos e contas, FEC 4, e de gestor do núcleo de contas, FEC 6, ambas exercidas na Central Única de Contadores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, razão pela qual não há que se falar em desvio de função e, por consequência, não aplica a súmula 378 do STJ. Então, por conta disso, eu estou conhecendo e desprovendo este recurso. E, realmente, na época em que ele fez a substituição, não havia previsão legal. É o meu voto. O relator está votando no sentido do desprovimento do recurso. Consulta colegiada. Todos de acordo, colegas? De acordo. De acordo. Está indo na linha que o colegiado já vem definindo a questão, então, recurso desprovido nos termos do voto da eminente relatora, recurso desprovido. No mesmo, embargo de declaração, recurso administrativo, Itubiara, Marina de Fátima Souza Novaes, embargado, Marco Antônio Castanheira, juiz de direito fora com Marco Itubiara, e só vou para a desembargadora Camila julgar esses embargos, né, desembargadora Camila? Um assunto que vem de longe, deu muito debate aqui. Agora, quem sabe, a gente coloca um ponto final nele hoje. Com a palavra, desembargadora Camila. Bom, são embargos de declaração, nos embargos de declaração no recurso administrativo. O inconformismo aqui, primeiro, era uma alegativa de prescrição da conduta. Só que essa questão ela já foi julgada em 2 embargos aqui por maioria. Eu estou entendendo que já está, que eu não poderia entrar mais nesse mérito aqui. Ela alega omissões no acórdão, que não teria sido analisada a prova dos autos, mas, em resumo, tanto na decisão do magistrado como no voto embargado, todas as questões foram afastadas. O fato é grave, era uma associação com outras pessoas, passando informações privilegiadas sobre andamento de inventário para uma servidora da Fazenda Pública Estadual, auxiliando voluntariamente a subavaliar bens de espólio mediante recebimento de valores. É uma conduta realmente grave, não vejo. Todas as questões que ela suscita aqui foram enfrentadas ou no acórdão ou pelo magistrado, e ela pretende, na verdade, a modificação do julgado. Então, estou conhecendo e rejeitando os embargos. A desembargadora Camila está conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Esse aqui, desembargadora Camila, é um caso lá de Tumbiara. Eu era diretor do foro,
quando veio de Goiânia, quando veio a carta precatória de lá no PAD. Um caso lá de uma servidora do cartório extrajudicial que teve problema em relação à arrecadação de impostos lá na Genfa de Itumbiara, e houve até perda de cargo na época, teve até ação da polícia na época, com relação a uns cartorários ou alguém envolvido, e depois agora eles foram absolvidos no crime. Eu não sei se houve recurso nesta absolvição. Eu lembro aqui que o desembargador Nicomedes, parece que o desembargador Leandro, na época também, julgou, estava aqui na época, e o desembargador Luiz Cláudio entendia que são diferentes as prescrições, etc., crime do administrativo, mas o certo é que lá no juízo de Itumbiara, porque no PAD deu perda até de função no PAD. E lá no juízo criminal foi absolvido, a prescrição foi declarada, alguma coisa assim. E aí está querendo, a tese do doutor José Décio é que essa decisão no crime, eu não sei se transitou em julgado, eu não sei se houve recurso ou não de Itumbiara para cá. Eu não tenho essa informação comigo. Então eu me lembro bem porque eu estava aqui, o desembargador Leandro também estava da composição passada, que teve esse debate grande aqui sobre esse tema. A Mariinha também, a desembargadora Reca, estava também. Então, aí Vossa Excelência está achando que agora já não é mais comportável nessa em sede de terceira e quarta declaração essa análise, desembargadora Camila. Em princípio, sim, mas assim, eu não estou reticente se houver alguma consideração em contrário, porque essa questão da prescrição, ela de fato é controvertida. Eu só não quis entrar nesse mérito, porque já tinha sido julgado aqui 2 vezes, como o Vossa Excelência falou, em debates acirrados e, inclusive, por maioria. Então, eu prefiro não... Eu entendi, desembargador Camilo. Aí é o seguinte, só uma informação, desembargador Camilo. Vossa Excelência tem informação sobre o penal, se houve recurso do Ministério Público em relação à extinção da punibilidade lá em Itumbiara, desembargador Camilo? Não, eu teria que pegar e dar uma olhada aqui nas anotações. Certo, porque houve essa declaração de prescrição lá, então eu lembro na época do doutor Zé Décio, lembra, desembargador Leandro, desembargador Ré, pode ficar à vontade. Foi uma discussão muito grande. Se essa prescrição contava-se, né, de acordo com eu até regime administrativo, ia, ou se era em relação à área criminal. Eu até ia pedir vénia, porque eu fiquei com vista desses autos e eu ia... o Leandro ficou com vista. Eu ia votar pela prescrição. Pois eu lembro que o desembargador Leandro defendeu essa tese aqui na época, e eu, desembargadora Camila, o seguinte, é claro que nós temos que julgar pela estabilidade, né, das decisões, etc., mas é um caso assim que Vossa Excelência, desembargador Camilo, pode ficar inteiramente à vontade, porque é um caso até, lógico, de ordem pública, né, logicamente, porque envolve prescrição penal, administrativo, então nós não temos, e aqui houve também o desembargador Leandro e o desembargador na época... Você também acompanhou a tese da prescrição? Nicomedes e eu também, né, desembargador Leandro? Então, assim... O senhor acompanhou a tese da prescrição também. Também, né? Então... Eu estou até com um voto divergente aqui do desembargador Leandro em mãos, no sentido da prescrição. Eu não teria nenhuma dificuldade em reconhecer a prescrição também, não, porque, de fato, se for olhar rigidamente, eu não tinha pensado em reabrir o assunto, mas eu entendo que ela ocorreu, sim. Desembargadora Camila, aí Vossa Excelência quer aguardar para outra sessão e Vossa Excelência traz assim, um voto mais
assim, elaborado nesse sentido que Vossa Excelência mencionou por último, porque não tem pressa não, viu, desembargadora Camila? Pode esperar a próxima sessão tranquilamente. Fica a critério, na verdade, de Vossa Excelência, porque aqui, se for também para já alterar o sentido, porque eu tinha olhado esse outro aspecto, eu já votaria, então, no sentido de conhecer e prover os embargos para declarar extinta a punibilidade. Certo. O pedido aí, qual que é o pedido aí nos embargos? Qual que é o pedido? Houve vício? Quais são os vícios de contradição, omissão, obscuridade? Não, desembargador Amaral, foi um fato novo que surgiu durante a tramitação, o julgamento do recurso, que foi a prescrição na esfera penal. Aí trouxe esse fato novo para cá, como não havia terminado o julgamento, ele pediu que fosse reconhecido aqui no administrativo os efeitos da prescrição na esfera penal. Esse foi o ponto que foi objeto dos embargos declaratórios. E como a prescrição nessa seara é ordem pública, pode, em tese, ser objeto, enquanto o julgamento não terminar, ser objeto de debates, né? A única coisa é porque, veja, a absolvição, quando é insuficiência de prova, não tem influência nenhuma. Sim. Não tem. Agora tem que olhar isso aí. Eu acho que a desembargadora Camila deveria analisar qual que é o que vai implicar essa prescrição nesse procedimento que nós estamos julgando administrativo. Aí vai levar o arquivamento, por consequência, tornar sem efeito a condenação e levar o arquivamento. Aí vai retornar a pessoa lá. Vai retornar o cargo, exatamente. Isso. Porque o objeto desse embargos é o quê? Não reconheceu a prescrição? É isso. Isso, não reconheceu. Com maioria, né, desembargador França? Eu lembro. Isso, com maioria. Aí ele veio com outros embargos de declaração. O que não impede, em tese, do colegiado examinar, né, desembargador Vicente? Exatamente. Essa é a questão de ordem pública. E nós estamos aqui no âmbito do direito administrativo, então ela pode ser avaliada até de ofício. É obrigação do gestor público aplicar a lei em razão do princípio da legalidade. E me parece... Na verdade, a questão é a seguinte. Desculpa, desembargador Vicente, nesses embargos agora, eles já não questionam mais a prescrição. Isso é outro motivo. A questão da prescrição, ela já tinha sido objeto 2 vezes de votação aqui no Conselho por maioria, mas de fato é matéria de ordem pública. Essa questão desses embargos agora seria questão referente à análise de provas, foi analisado, se não foi, se era... Não. Por isso que nós tínhamos que saber o objeto desse embargo. O objeto desse embargo. A desembargadora Camila, parece que essa servidora já implementou idade, não? Ela parece que ela aposentou, não? Sim. Está aposentada, né? Isso, aliás, ela é aposentada e se persistir a penalidade, ela vai perder a aposentadoria. Claro, isso é uma consequência, né? Se tiver que perder, porque... A maior preocupação, parece que defendida na época pelo desembargador Nicomedes, é essa perda da aposentadoria, né? Certo. Isso. Eu queria dar uma sugestão, desembargador Camila, Vossa Excelência. Aqui é um colegiado, né, onde a gente procura sempre acertar. Muitas vezes a gente erra, mas a gente procura acertar. Vossa Excelência não entende, assim, porque não tem pressa. Veja, é uma coisa que já vem sendo... De deixar para a próxima sessão, trazer essa análise, né, desembargador França, para a gente analisar mais vagar, né? Também acho. E ela também, a desembargadora Camila, já se dispôs também a fazer essa análise, mas com esse viés também, assim, quanto não terminar o julgamento, o colegiado é soberano para, mesmo não tendo acolhido anteriormente, mas é um novo colegiado e está julgando o recurso, ainda não terminou, né? Então, no processo administrativo não tem aquela formalidade extrema de outros processos, de outras searas, e aqui, principalmente, tratando de questão de ordem pública. Mas está em boas mãos, a desembargadora Camila foi eleita hoje
para enfrentar os pepinos mais complicados aqui como relatora. Então, fica adiado, como está em mesa, nem adiado, fica para a próxima mesa, né? Então, então, da minha parte, acabou, colegas. Alguém mais trouxe alguma coisa em mesa? Não? Eu agradeço, Farid. Desliga para nós, Farid, por favor.